E aí galera, então esse vídeo é sobre uma instrução que é extremamente importante nos processadores modernos, chamada de AVX, Advanced Vector Execution. Então o que essa instrução faz é que basicamente, para quem não conhece o conceito de matrizes na matemática, é basicamente assim, você consegue organizar números em tabelas. Então aqui é uma matriz de duas colunas por duas rows. E daí você consegue, por exemplo, ter matrizes maiores. Então, aqui temos uma matriz de 3 por 3, que contém 9 variáveis. E aí, quando o seu PC precisa pensar, fazer matemática, e ele não tem AVX, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas matrizes e ele vai falar, olha, eu preciso multiplicar essa matriz por essa matriz, ou adicionar elas, ou Deus sabe o que o seu computador quer fazer. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um por um, ele vai falar, ó, o que é 4 vezes x, aí o que é 4 vezes y, e ele vai fazendo um por um. E isso demora pra cacete. Então o que a Intel resolveu inventar, ou sei lá quem inventou essa instrução, AVX é um jeito que o computador consegue pegar a matriz inteira e multiplicar pela outra em uma só instrução. Então você imagina a quantidade de matemática que ele está fazendo de uma só vez. Porque se você pensar bem, muitas vezes o computador pode pegar e falar assim, por exemplo, se o seu computador precisa pensar o que é 3 vezes 3, ou ele pode pensar 3 vezes 3x3 igual a 9, ou se ele não tem um AVX, ele iria pensar 3 vezes 3 é o mesmo que 3 mais 3 dá 6, mais 3 dá 9. Então, vocês viram que ele pegou uma instrução e ele quebrou ela em 3 instruções mais simples. Então, processadores que não têm AVX conseguem fazer a mesma coisa, só que eles fazem ela de uma maneira menos eficiente. Então, AVX, como ele é tão complexo e ele consegue fazer tanta matemática de uma só vez, ele consome muito mais energia. Então, um exemplo de programas que usam muito AVX, no caso, seria renderização de vídeo, renderização de foto, encoding de vídeo, programas de matemática, Prime95 Small FFT, muito benchmark usa AVX, encoding de vídeo. Qualquer coisa a ver com edição de vídeo usa AVX pra caralho. E aí o que eles estão fazendo é justamente usando esse tipo de matemática para falar, olha, tem um pixel, tem esses 3 pixels e a gente precisa colocar eles em um formato, comprimir eles, né, que é o que faz todos os formatos de vídeo. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer várias matemáticas que envolvem as cores dos pixels parecidos para tentar mapear uma área maior. Em vez de falar, esse pixel é essa cor nesse frame, ele vai falar, olha, essa área com esses 8 pixels fica mais ou menos essa cor. E aí você consegue diminuir o arquivo, o tamanho do vídeo muito. Só que isso requer matemática. E como ele está pensando em áreas, e números de áreas e cores, são matrizes. E aí que entra o AVX. E tem jogos que usam isso muito também, como Battlefield, é um jogo famoso por usar AVX. E o AVX é tão pesado no processador, que se você for ver BIOS de placa moderna, inclusive, tem opções. Na hora que você está entrando nela, se você tiver um PC de tipo 6ª, 7ª, 8ª geração ou mais novo, você vai ver que tem a opção AVX Negative Clock Offset. O que isso quer dizer? Quando o processador for pensar usando essa instrução AVX, a gente vai diminuir o clock, porque a quantidade de energia e calor que ele gasta fazendo isso é tamanha que, se for no mesmo clock que o CPU opera normalmente, provavelmente iria gerar alguma instabilidade. Então, por exemplo, eu tenho um 9980XE, esse é um CPU de 18 núcleos. Se eu fosse gravar um vídeo, eu rodo ele a 4.6 diariamente. Se eu fosse rodar ele a 4.6 no AVX, enquanto eu estou, por exemplo, renderizando este vídeo do canal, ele ia dar pau na hora. A temperatura, aí o que eu faço? Eu vou na BIOS e eu coloco um AVX Offset de 300 MHz, então ele roda 4.6 e na hora que ele for fazer uma instrução AVX, só durante aquele período ele vai diminuir o clock do processador 300 MHz. Então quando eu estou rodando um benchmark que não usa AVX, por exemplo, quando eu faço Prime95 sem AVX a 4.6, digamos que a minha CPU vai estar a 80 graus. Mesmo com o offset de 300 MHz rodando AVX a 4.3 em vez de 4.6, que ele roda 100, quando eu faço o mesmo teste usando o AVX, ela vai passar desses 80 graus. Porque mesmo com o clock reduzido, o AVX é tão pesado que ele gera uma quantidade de calor absurda.
E é justamente por isso que quando a gente faz teste de estabilidade para overclock diário, a gente quer usar Prime 95, ou sei lá, eu acho que o Intel Burn Test também usa AVX, a gente quer usar algum teste que usa AVX, que é o mais pesado, que vai ser o teste mais realístico, para você ter certeza que o seu PC não vai dar pau naquele momento mais importante. Agora que vocês entenderam a base por trás do AVX e o que ele faz, eu queria falar que tem extensões do AVX. Então tem o AVX, que foi introduzido em Sandy Bridge, aí tem o AVX2, que foi introduzido mais tarde, que ele basicamente dá mais opções para o PC fazer coisa de AVX. Então, por exemplo, no AVX1 ele vai falar, eu consigo multiplicar essa por essa direto, só que se eu colocasse uma terceira carreira aqui e fosse 3 colunas por 4 linhas, ele ia falar, esse eu não consigo. Só que, então eu vou precisar multiplicar eles e depois fazer a última linha manualmente. Que nem eu tinha falado, adicionar um por um é menos eficiente, mas ele consegue resolver o problema de qualquer jeito. Só que com o AVX2, ele vai falar, eu consigo multiplicar eles diretamente, mesmo com uma linha a mais, porque essa instrução está coberta no AVX2. Então, basicamente, no AVX2 ele consegue multiplicar vetores maiores. Vetores e matrizes. E isso é expandido mais ainda em uma instrução relativamente recente que existe não apenas, né, tem algumas exceções, mas que existe no socket X299 chamada de AVX512. E isso basicamente quer dizer que o processador é capaz de multiplicar diretamente 2 vetores com uma largura de 512 bits de uma vez. Então, processadores normais não conseguem. Eu não sei qual é o limite exatamente, mas eu imagino que seja, sei lá, talvez 256 bits. Então ele vai precisar fazer 2 ou 3 operações. Se ele precisar, se tem um problema que é, eu preciso que você multiplique esses 2 vetores de 512 bits para mim. O que o processador moderno vai fazer é quebrar aqueles vetores em, sei lá, 4 vetores de 256, aí multiplicar eles e depois dar a resposta. É a mesma resposta, só que vai demorar mais tempo. E aí o que o X299 vai fazer? Ele vai fazer 1x2 igual a pronto. E também, de novo, gera muito mais calor do que a VX2 e é uma instrução que não é utilizada por todos os programas. Como o X299 é uma plataforma um pouco rara, alguns programas não são otimizados. Então o programa, em vez dele falar para o processador, multiplica esses 2 vetores para mim de 512, ele vai pensar assim, esse é um exemplo super simplificado idiota, mas ele vai pensar assim, já que eu sei que a maioria dos processadores, o programador falou assim, já que eu sei que a maioria dos processadores não faz AVX 512, eu vou já falar para ele, assim, quebrar as instruções em vetores de 256 para ele conseguir fazer eles sem problema. Então, aí o processador que tem a VX512 vai acabar não usando com tanta frequência, mas quando ele usa tem um ganho legal de desempenho. E esse é o AVX. Então, o AVX é importante para o pessoal que faz overclock. É importante você saber quando você vai rodar um benchmark de AVX para você poder otimizar o seu overclock melhor. Então, o AVX, quando vocês veem resultado de quantos watts alguma coisa puxa, por exemplo, um exemplo muito famoso, o 3960X Sandy Bridge conseguia puxar mais do que 500 watts tranquilamente no overclock ambiente. Só que o pessoal pensa que ele puxa tudo isso, só que na verdade ele só puxa isso quando você está fazendo AVX. Então, se você quiser rodar ele a 5 GHz em uma fonte de 300 watts, mas você só vai jogar CSGO, tranquilo, cara. Ele não vai exceder os 500 watts, os 300 watts. Só que se você pegar naquela fonte de 500 watts, de 300 watts, e você tentar rodar, fazer encoding, renderização de vídeo, aí o bagulho vai pegar fogo, mano. Porque é justamente nessa hora que ele puxa mais. Então, quando você está testando um over para ver se ele está estável, você precisa testar o over de acordo com as suas necessidades. Então, se você sempre usa a coisa que usa justamente essa instrução AVX, o teste mais importante é você estabilizar ele para o uso de AVX. Agora, se você é uma pessoa que nunca usa AVX e não está nem aí o seu over não precisa ser tão perfeito e tão estável, porque a chance de você rodar AVX e dele dar pau é muito pequena. E não esquecem que eu nem sei de cabeça exatamente quantas vezes acontece por segundo, mas 5 GHz quer dizer que estão tendo eu acredito que são 5 bilhões de pulsos de energia na CPU por segundo. 5 bilhões em um segundo. A quantidade de pulsos é completamente
insana. Então, quando você está fazendo tanta matemática, se tiver uma só instrução de AVX, não tem problema, você nem vai perceber. Não é que nem se a CPU de repente vai pegar fogo. Só que quando você tem, por exemplo, um workload que nem Prime 95 ou gravar vídeo, que ele só vai ficar fazendo AVX exclusivamente, a CPU, tipo, 90% das 5 bilhões de instrução que ela faz por segundo vão ser AVX, aí você precisa estar com o over preparado para isso. Você precisa ter certeza que as suas VRMs vão aguentar o calor para uso de AVX prolongado. Você precisa ter certeza que o seu cooler vai aguentar. Você precisa ter certeza que, por exemplo, a água do seu water cooler não vai saturar e depois a temperatura subir, porque... Sabe, se você tem um water cooler, rodar AVX por 2 minutos, beleza, nem dá tempo da água aquecer. Só que se você está querendo rodar AVX por 10 minutos em seguida, aí dá tempo da água começar a subir de temperatura. E aí você precisa ver se isso vai realmente conseguir manter o equilíbrio de temperatura na dissipação e na dissipação da CPU versus a dissipação dos radiadores, né? Eu faço assim, tipo, se os radiadores estivessem separados, porque no meu PC, sabe, eles estão em cima de uma prateleira. Então é isso, galera. Esse vídeo foi sobre AVX, eu acho que é uma coisa importante que não tem nenhuma explicação decente na net, então qualquer dúvida, tamo aí, gente.